Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo dos cursos de Engenharia e CIA e hoje nós vamos falar sobre mais uma mentira falada na área de vedações, né? Hoje a gente vai comparar a gacheta com selo mecânico. Bom, vamos lá. A segunda mentira mais contada a esse respeito é que gacheta é mais barato do que selo mecânico. E vamos entender por quê. A gacheta em si, quando comparada com o selo mecânico, de um modo geral, o preço de aquisição de uma gacheta costuma ser de fato mais em conta do que o custo do selo mecânico. Eu digo costuma ser porque existem modelos de selo mecânicos mais simples que podem ser aplicados no lugar da gacheta e você vai ter um bom desempenho com um custo mais baixo. Então, quando eu falo assim, existem selos mecânicos aí no mercado que você consegue comprar por menos de R$ 100 ou R$ 80, dependendo, né? Aí esse é um selo bem simples. E depois existe uma outra categoria de selos entre 100 e R$ 1.000 que você consegue trabalhar no lugar da gacheta tranquilo e vai ter um desempenho muito melhor. Mas, além disso, vamos entender como é que funciona a gacheta. A gacheta nada mais do que uma espécie de uma corda de seção quadrada, né? Ela é quadradinha. E aí você corta essa gacheta em forma de anéis e você instala na caixa de selagem. Então eu tenho aqui nesse exemplo 5 gachetas. E aqui cada X desse representa um anel, digamos assim, dessa gacheta. Como é que funciona aqui o princípio da gacheta? Eu coloco, né, na minha caixa de selagem e aí aqui eu tenho parafusos. Esse componente aqui de fora é chamado de prensa-gacheta e aí aqui você tem um parafuso, né? E o mecânico vem aqui e aperta esse parafuso. Quando ele aperta esse parafuso, esse conjunto, é óbvio que tem que apertar os vários parafusos que tiver, né? Pelo menos 2, mas pode ser 3 ou 4. À medida que ele vai apertando, ele vai prensando essa gacheta, por isso que chama prensa-gacheta, e essa gacheta ela estufa, tanto para fora quanto para dentro do eixo. E aí o que acontece? Ele reduz com isso o espaço, digamos assim, a folga que eu tenho entre a parte rotativa, que é o eixo, e a parte estacionária, que é a gacheta. Só que o que acontece? O vazamento que você vai ter na gacheta, ele é muito maior e tem que ter vazamento, porque senão acontece o que o pessoal chama aí de queimar a gacheta. Queimar a gacheta é literalmente, a gacheta ela só falta pegar fogo, digamos assim, porque o que resfria a gacheta é o próprio fluido. Então, se a gente comparar, levar em consideração como a gacheta funciona, a gente vai entender por que a gacheta é mais barato que selo mecânico, é uma mentira. Porque o que acontece? A gacheta tem um vazamento 100 vezes maior do que um selo mecânico. Então, você tem um produto, pode ser água. Hoje em dia a água está ficando caro, então tem empresas que pagam multas, empresas papeleiras muitas vezes pagam multa por a questão ambiental de captar mais água do rio, por exemplo, do que ela poderia, a licença dela permite. Com isso, ela paga a multa, a água fica mais cara. E se for um produto que uma indústria química, por exemplo, que a empresa opera, ela está perdendo esse produto para o ambiente. Além disso, você tem questões aí que eu não estou nem abordando, de contaminação de solo, de risco de explosão, enfim, que a gente não vai abordar aqui. Mas você tem um vazamento maior, então você já tem um desperdício de produto aqui maior. Uma outra questão é que a gacheta, por ela estar em contato maior com o eixo, ela acaba funcionando, freando, digamos assim, o eixo, e ela vai consumir uma potência elétrica maior, ou seja, o rendimento do equipamento diminui por conta da gacheta. Além disso, ela provoca um desgaste no eixo ou luva. Então, toda vez que você vai fazer uma manutenção da bomba, você tem que trocar a luva, porque ela vai estar, ou recuperar a luva, porque ela vai estar danificada. Se for montada direto no eixo do equipamento, você tem que trocar o eixo inteiro por conta disso. Uma outra questão, a durabilidade da gacheta é muito pequena. Então a gacheta, enquanto o selo mecânico bem aplicado vai durar aí acima de 1 ano, a gente fala com bem aplicado mesmo até acima de 2 anos, existem equipamentos que podem durar até mais. A gacheta não dura meses, né? Então você toda hora tem que ficar parando o equipamento para fazer manutenção. Consequentemente, você tem mais manutenção, você tem mais horas de mecânico envolvidos, aí você tem transporte com a compra do equipamento, com a compra da gacheta, você tem o pessoal de compra envolvido, e tem uma série de outras coisas, como o transporte do equipamento, você tem que tirar o equipamento da área e levar para a oficina. Normalmente
Normalmente as empresas elas são grandes, então ela tem uma empresa terceirizada com guindaste, etc, para tirar o equipamento dali. Então você tem toda uma mobilização em torno do equipamento, que se você levar em consideração, ele vai entrar lá no custo da gacheta também. E o mais importante de tudo, além disso, além dessas questões que a gente já falou, é a chamada perda de produção. Então o equipamento parado é prejuízo para a empresa. Então se a empresa não tem um equipamento reserva, por exemplo, ela tem horas paradas e aí isso aí vai impactar a produção dela. Eu tenho um caso, por exemplo, que a gente estava estudando, o cliente queria uma solução mais barata, enquanto a gente estava buscando uma solução mais barata, o equipamento quebrou. E aí o equipamento quebrou, gerou uma perda de produção de mais de 1 milhão. E a proposta que a gente estava, né, a solução que nós estávamos trazendo para o cliente era em torno de 50 mil. Então você pega 50 mil vezes 1 milhão, o que é barato, o que é caro. Então quando você contabiliza tudo isso, você vai chegar à conclusão de que gacheta não é mais barato do que selo mecânico. Isso é uma mentira. Beleza, pessoal? Se você quiser receber mais dicas como essa, se inscreva no link que está aqui embaixo e você vai receber em primeira mão, seja um artigo escrito ou seja um vídeo que a gente fizer. Beleza? Um abraço e até a próxima.